Olá pessoal, olá a todos. A gente está com a segunda aula, tá? Segunda aula, introdução a matrizes. A gente vai ver um pouquinho das matrizes, suas características e todo o processo que envolve matrizes, tá? Como essa introdução a matrizes é poucos slides, então apenas 3 slides para a gente ver o que são as matrizes, suas características, como é que é o formato de uma matriz, tá bom? Então essa aula é exclusiva para isso, tá certo? Então eu vou passar aqui o primeiro tópico. Olha só, matrizes normalmente se apresenta no segundo ano do ensino médio, ali no segundo bimestre. É, e com o tema matrizes, então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, isso para qualquer conteúdo matemático, é a gente se perguntar o que é o assunto. Né? Então, matrizes é o quê? O que são matrizes? Né? Então eu coloquei na definição aqui, tem a definição aqui para vocês. O que são matrizes? Matrizes são dados colocados, organizados em linhas e colunas. Então, a partir do momento que a gente tem uma organização entre linhas e colunas, é, isso gera uma tabela, que nem está aqui também, ó, formando uma tabela. Então, essa organização entre linhas e colunas que formam uma tabela é uma característica das matrizes. Então, a matriz, normalmente, ela se apresenta em forma de uma tabela, tá certo? O tamanho da matriz ela pode ser uma tabela grande, uma tabela pequena, enfim. O importante é que as matrizes elas se apresentam na forma de uma tabela. E o mais detalhado possível, essa apresentação em tabela é em linhas e colunas, tá certo? Então é uma junção da horizontal com a vertical, tudo bem? Olha só, aqui embaixo, essa imagem aqui embaixo é uma característica de matriz, uma escrita de matrizes, tá? Então, você tem aqui uma matriz A. Lembrando que esse A é o nome da matriz, mas poderia ser qualquer letra do alfabeto. Portanto, que essa letra seja maiúscula. Tudo bem? A mesma coisa em conjuntos. Em conjuntos a gente dá o nome de conjuntos, qualquer letra do alfabeto, mas portanto que essa letra seja maiúscula. Tudo bem? Então essa letra aqui ela poderia ser qualquer uma. No caso, normalmente se utiliza o A mesmo. Aqui dentro da matriz, você percebe que são os elementos dela. Aí você tem aqui o A11. O A é o elemento da matriz. Você percebe que esse A aqui está minúsculo, por ser elemento de uma matriz. Então, esse A11, o A é elemento da matriz, e esse 11 não é 11, tá? Esse 11 significa que o primeiro 1 é de linha e o segundo 1 é de coluna. Então, é a localização da matriz em linhas e colunas. E isso é um detalhe importante, tá? O primeiro sempre é linha, o segundo sempre coluna. Então, essa ordem é extremamente importante para a gente falar de localização dos elementos na matriz, tá? Então é o seguinte, esse primeiro um, o primeiro um que está aqui, ele é, ele é linha, então é a primeira linha. E o outro um, ele é coluna. Então a gente tem a organização da primeira linha com a primeira coluna. Assim como tem aqui o A12. O que é A12? Você ainda está na primeira linha, mas está na segunda coluna. A segunda coluna é essa daqui. Tudo bem? Assim, o próximo seria A13. Você continua na primeira linha, mas na terceira coluna. Tá certo? A14 e assim sucessivamente. Você percebe que é as colunas que estão mudando. Agora a linha continua a mesma, que é 1. Então você tem um aqui, o próximo vai ser 1. Então esse 1 continua, ele é fixo. Por isso que numa representação genérica da linha, você tem A1N. O A é o elemento da matriz, o 1 é fixo, porque você não sai da primeira linha. E esse N aqui é a variável das colunas. Então o que está sendo modificado são as colunas. Por isso que tem uma variável aqui. A mesma coisa na segunda linha. Ó. A segunda linha você percebe que o primeiro número é o 2, porque você está na segunda linha. E você não sai da segunda linha. Então 2, 2, o próximo é 2. E a fórmula genérica 2 também, fixo, porque você ainda está na segunda linha. O que vai mudar são as colunas. Então as colunas aqui elas têm uma modificação. Tudo bem, gente? Ah, o próximo aqui seria a terceira linha, né? O A31. Você está na terceira linha da primeira coluna. O A32 é a terceira linha da segunda coluna e assim sucessivamente. Tá bom? Você percebe aqui embaixo AN1. Bom, por que AN1? O que aconteceu que o N está na linha e não na coluna? Você percebe que o 1 é fixo.
E é verdade, porque você ainda está na primeira coluna. Você está na primeira coluna, então o que vai ser modificado vão ser as linhas. Então a coluna se mantém, o que vai ser modificado são as linhas. Por isso que o N está nas linhas aqui na vertical. Aqui é a mesma coisa, na segunda coluna você percebe que o 2 ele se mantém na coluna. Porque você não sai da segunda coluna. O que vai ser modificado são as linhas. Por isso que a fórmula genérica aqui na vertical, AN2. O 2 é fixo porque é a segunda coluna e o que vai ser modificado são as linhas. Tudo bem, gente? Uma outra coisa aqui que eu devo ressaltar é esse A e J. O A e J, o A é o elemento da matriz. O I e o J são representações de linhas e colunas, tá? Como eu havia dito, o primeiro é sempre linha, então esse I é representação para linhas e o J é representação para colunas. Tudo bem? Então, em qualquer livro de matemática e até na internet você vai ter o I e o J, tá? O I para linhas e o J para colunas, tá certo? Bom, avançando aqui o segundo slide, tem é a mesma matriz, tá? É uma matriz A, um pouco mais ampliada, aqui você percebe que já tem aqui a terceira linha. Então a terceira linha tem aqui, e você já percebe que tem uma organização das linhas e colunas, tá bom? E é a mesma fórmula genérica, ó. Aqui o A, um N, você ainda está na primeira linha, então esse 1 aqui é fixo, o que vai ser modificado são as colunas. Aqui na segunda linha, você não sai da segunda linha, o 2 fica fixo e as colunas se modificam, e assim sucessivamente. Qual que seria o próximo termo aqui depois na quarta linha, né? É o A4N. O 4 se mantém, que você está na quarta linha, e vai ser modificado as colunas, tá bom? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Agora a gente falando das colunas. A coluna 1 fica fixa. O que vai ser modificado é o M, que são as linhas, tá bom? A coluna 2 fica fixa. O que vai ser modificado são as linhas da coluna 2. E assim sucessivamente. O próximo aqui depois do AM3 é o AM4, ou seja, você está na quarta coluna. Então ela não se modifica, essa quarta coluna. O que vai ser modificado são as linhas. Tudo bem? Passar o próximo slide. Esse aqui já é a mesma matriz A, só que em vez da representação algébrica do negócio, aqui está uma matriz já com a questão numérica. Ou seja, o A11, o A21, cada localização da matriz já tem o seu valor. Então os valores estão aqui expressos, tá? Aqui são números positivos, né? Tirando o zero que é neutro. Esse menos 1 aqui, você percebe que a matriz também pode ter elementos negativos. Além de ter elementos negativos, também pode ser frações, números decimais, tá certo? Então, ela pode ter qualquer número real aqui, tudo bem? Então, aqui já tem uma parte mais numérica. Então, você percebe aqui, por exemplo, o A11 é a primeira linha da primeira coluna, é o primeiro elemento aqui, né? A primeira linha da primeira coluna. Você percebe que tem 1. Então, quanto que vale o A11? Vale 1, tá certo? O A33, quanto que vale o A33? É a terceira linha da terceira coluna. Então, você vai na terceira linha, a terceira coluna, aí você encontra o elemento lá. O elemento é o 0. Então, quanto que vale o A33? O A, terceira linha, terceira coluna, vale 0. Tá bom? Porque é o 0 que está nessa posição da matriz. Certo? Por exemplo, vamos pegar um número aqui qualquer. Esse 1 que está aqui, ó. O 1 aqui, bem no lado direito, aqui, o 1. Tem 2 1 nessa coluna. Eu estou falando do terceiro aqui, o que está na terceira linha. Então, olha só. Qual é o termo para esse elemento, né? Para esse número? Ele está localizado aonde? Bom, primeiro é as linhas. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a linha. Então, ele está na terceira linha e da quarta coluna. Então, qual que é essa posição aqui do 1? É o A3, 4. É na terceira linha da quarta coluna. Tá certo? Então, você percebe que a matriz é mais uma questão de organização, uma questão de ordem, do que uma questão de cálculo por enquanto. Então, nessa introdução, é extremamente importante que a gente verifique a questão da ordem da matriz. Né? O que é linha, o que é coluna, o que eu observo primeiro, que no caso é as linhas, depois as colunas, né? Qual é o tamanho de uma matriz, como é que eu monto uma matriz. Então, você percebe que a matriz está expressa nessa chave aqui, né? Então, você tem o colchete aqui, né? Então, você tem o colchete e aí você percebe que é uma representação de uma matriz.
Então, essa representação de uma matriz, ela poderia ser assim em colchetes, ela poderia ser em chaves, ela poderia ser em parênteses também. Você pode colocar o parênteses aqui, também é uma representação de matrizes. Mas o mais usual é esse colchetes, tá? O mais usual é o colchetes. As chaves nem tanto, o parênteses às vezes apresenta, principalmente quando a gente vai trabalhar com determinante. Mas por enquanto o colchetes é o mais usual. Tudo bem, gente? Então eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa introdução e até breve.